Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Momento de deixarmos Deus nos falar. Liturgia de 18 de janeiro de 2021. Segunda-feira do tempo comum. Cor litúrgica verde. Rito da celebração, ofício do dia. Antífona da entrada. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Salmo 65, versículo 4. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, que governais a terra e o céu, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a nossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da carta de São Paulo aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos do 1º ao 10º. Na verdade, há controvérsia se a carta é de São Paulo, apóstolo ou não, mas há teólogos que acreditam sim que essa carta aos Hebreus seja pelo menos com o pensamento paulino. Vamos à leitura? Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo como pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como a Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi, por Deus, proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial ao Salmo 110, versículos 1º, 2º, 3º e 4º. Refrão 4º BC. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Repetimos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como orvalho, antes da aurora eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Repitamos, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque.
Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ele julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreu capítulo 4, versículo 12. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 2. Capítulo 2, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, é uma interpretação do Evangelho, texto escrito por Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ele é a liderança da comunidade católica Nova Aliança. Vinho novo, odres novos. Marcos 2, versículos de 18 a 22. A pessoa humana pode ser comparada a um odre, uma espécie de cantil ou reservatório a ser preenchido. Os odres dos orientais eram feitos com a pele de um pequeno animal depois de limpa e virada do avesso. Naturalmente, um odre novo conserva a elasticidade da pele e tem mais resistência que um odre velho, de pele já ressequida pelo tempo e tornada rígida pelo uso diário. A graça de Deus e as moções do Espírito Santo bem podem ser comparadas ao vinho. Tal como a bebida, os impulsos do Espírito trazem alegria e animação, acabam com o desânimo, a timidez. Durante o período de fermentação, o vinho novo produz gases, movimenta-se em seu recipiente. Quando Jesus começou a ensinar, no meio judaico, tão apegado à lei antiga, muitas de suas lições pareciam vinho novo, borbulhante, e eram vistas como ameaça para a morna estabilidade do sistema religioso do seu tempo. Os homens do templo, sacerdotes e doutores da lei, temiam por sua implosão. Hoje também podemos estar acostumados a um tipo de prática religiosa, novenas, procissões, ladainhas, devoções particulares e manifestar estranheza diante de alguma novidade do Espírito de Deus. Orações espontâneas, palmas acompanhando os cânticos, repouso no espírito ou compromisso político. Especialmente os que se veem como renovados devem ter caridade suficiente para aceitar que os irmãos de fé se sintam ameaçados pelo vinho novo, procurando entender sua fixação nas antigas fórmulas. Por outro lado, os fiéis mais tradicionalistas correm o permanente risco de não acolher autênticas inspirações do Espírito Santo, que sempre sopra onde quer e se manifesta de modo multiforme em lugares e épocas diferentes. O essencial é distinguir entre formatos de valor acessório que mudam naturalmente com o passar dos anos e a substância da fé, esta sim, essencial.
Então, formatos de valor acessório mudam com o passar dos anos. Agora, a substância da fé, esta é essencial. Rezar em latim ou português não deve ser motivo de inquietação nem de divisões. O importante é rezar. Bater palmas ou não durante os cânticos é um detalhe de pouco significado. O importante é cantar. Mas o conteúdo de nossa fé, como está registrado no símbolo dos apóstolos, o creio, exige de todos nós a mais perfeita unidade. Uma falha neste ponto levaria à divisão e aos cismas. A lição de Jesus é que a pessoa deve experimentar pessoalmente uma renovação interior antes de tentar forçá-la a recolher o vinho borbulhante do Espírito Santo. Olha, vou repetir, a lição de Jesus é que a pessoa deve experimentar pessoalmente uma renovação interior antes de tentar forçá-la a recolher o vinho borbulhante do Espírito Santo. Do contrário, o remendo de linho cru, pano não encolhido, acabará por tornar ainda maior o rasgão do velho tecido. Prudência, pois, orai sem cessar, como disse o apóstolo São Paulo. Ó Deus, enraiza em mim um espírito novo. Salmo 51, versículo 12. Agora vamos ao santo do dia, o texto do padre Evaldo César de Souza, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, eu quero dizer que vocês podem utilizar à vontade os vídeos, os textos que estão nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e, eventualmente, no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, utilizem livremente tudo que encontram nos meus endereços para evangelizar. Vamos salvar mais almas. Vamos procurar, né? Ninguém é obrigado a aceitar Deus, mas nós fazemos a nossa parte. 18 de janeiro é dia de Santa Margarida da Hungria. Margarida era uma princesa, filha do rei da Hungria, de origem bizantina. Ela nasceu em 1242, foi batizada logo, pois os reis eram fervorosos cristãos. Aos 10 anos, o casal real a entregou para viver e ser preparada para os votos religiosos. 2 anos depois, fez a profissão de fé de religiosa e em 1261 tornou-se definitiva, tomou o véu definitivo, entregando seu coração e sua vida ao serviço do Senhor. Então, entregou-se para sempre ao serviço da igreja. Tinha especial devoção pela Eucaristia e paixão de Cristo. Ela foi um exemplo de humildade e virtude para as outras religiosas. Rezava sempre e fazia muitas penitências. Margarida, ainda que fosse princesa, não teve uma formação intelectual primorosa. Sua instrução se limitou ao conhecimento primário da escrita e da leitura. Ela pedia que lhe lessem as Sagradas Escrituras e confiava sua direção espiritual ao seu confessor. Amava a pobreza. Olha só, amava a pobreza e nada possuía de seu. Sua vida contemplativa a fez receber o dom das visões. Ela se tornou uma das grandes místicas medievais da Europa, respeitada e amada pelas comunidades religiosas, pela corte e população. Morreu em 18 de janeiro de 1270. Reflexão. O desejo de servir a Deus pela pobreza e dedicação ao próximo santificou e santifica muitos homens e mulheres ao longo dos anos. A vida de Santa Margarida é um belo exemplo de como, pelo amor a Deus, nossa vida pode alcançar a mais completa felicidade, ainda que cercada de sofrimentos e dores. Oração, rezemos. Ó Deus, de misericórdia e de bondade, compadecei-vos de todos os que sofrem, os que choram,
os que passam por duras provações. Eu vos peço, Senhor, fortalecei-os na fé, para que busquem vossa vontade e estejam dispostos a acolhê-la. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. Creia, ele é o Deus do impossível. E Maranata, como dizem os protestantes evangélicos, Maranata com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba. Não importa, o significado é o mesmo. Significa, vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar, esteja pronto. Porque ele vai nos julgar, hein? Arrependa-se dos seus pecados. Não morra com pecado mortal. Reze diariamente. Fé, esperança e amor. E o dia que ele voltar, no retorno de Jesus, ele vai nos dar a eternidade. A felicidade em plenitude, quando viveremos como anjos, glorificando e louvando ao nosso Criador. Shalom! Shalom Adonai! A paz de Deus para todos!